Pois é, vamos, vamos começar aqui a aula de hoje, né? Lembrando assim só o que a gente viu na aula passada, que a gente viu posição relativa entre retas, viu ângulo entre retas, viu posição relativa entre reta e plano, né? Eu lembro de ter deixado algumas coisas para fazer, se vocês me lembrarem aí, daqui a pouco a gente faz. Mas antes de ver essas coisas que eu ia fazer, vamos ver aqui rapidinho. Ângulo era ângulo entre reta e plano, tá? E aí deixa eu fazer uma figura aqui para ajudar. Desenhar aqui um plano. Eita. Ah, assim mesmo. Um plano aqui. E aqui a gente tem uma reta. Eu vou colocar essa reta transversal ao plano por uma questão prática, de vocês conseguirem visualizar a construção que a gente vai fazer aqui. Certo? Então, tem aqui uma reta e um plano, e o objetivo da gente agora é identificar qual é o ângulo entre essa reta e esse plano. Primeiro a gente tem que entender que ângulo é esse, né, para que a gente possa falar na medida dele. Então veja só, passando pela interseção entre a reta e o plano aqui nessa figura, a gente consegue traçar uma infinidade de retas, né? Eita. A gente consegue traçar uma infinidade de retas aqui, né? E cada uma dessas retas vai formar um ângulo com a reta em verde, né, que é a reta R, que a gente quer calcular a distância. Certo? Então você tem várias retas e cada uma delas forma um ângulo diferente aí com a reta R, e a gente quer calcular, e a gente consegue calcular isso porque a gente já viu, né, ângulo entre duas retas. A questão é que se a gente projetar essa reta perpendicularmente do plano, a gente vai encontrar uma reta em particular aqui, certo? Que essa reta aqui é a reta que de fato forma o menor ângulo entre a reta R e retas contidas no plano π, né? Essa reta em amarelo aí é a reta que forma o menor desses ângulos, que é a projeção ortogonal sobre o plano, tá? Então, o que a gente vai definir como sendo o ângulo entre a reta e o plano é exatamente esse ângulo θ, né? O menor ângulo que eu posso encontrar pegando uma reta no plano e a reta R, né? Então, a gente pode usar, de certo modo, o ângulo entre retas para calcular o ângulo entre uma reta e um plano, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Então, queremos encontrar a medida θ do ângulo entre R, que é a reta x igual a mais t vezes um vetor diretor, e π, que a gente pode, sei lá, pode pegar ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então a gente tem uma reta e um plano, a gente quer calcular a medida desse ângulo θ aí. Vou afastar um pouquinho para ficar bonitinho. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai pegar aqui uma reta perpendicular
ao plano π, certo? Então, essa reta em branco aqui que eu desenhei, ela é perpendicular a π. Por ela ser perpendicular a π, o vetor diretor dela, né, o vetor que é paralelo a ela, tem que ser um vetor normal ao plano, né? Então, tem que ser um vetor n aqui. Então, nada mais natural do que chamar essa reta de n, certo? Então, vamos usar essa reta. Seja n a reta não, porque não precisa passar exatamente por esse ponto, mas tem que ser uma reta perpendicular ao plano π. Uma reta perpendicular ao plano π. Ou seja, uma reta que forma 90 graus com o plano π. Eu lembro que na aula passada a gente fez uma reflexão a respeito da utilização dos termos perpendicular e ortogonal, né, para retas, e é importante só observar que quando a gente fala de reta e plano não tem muita diferença. Então a gente pode usar tanto ortogonal quanto perpendicular, porque não tem outra opção. Se é ortogonal é perpendicular e óbvio que se for perpendicular é ortogonal. Então a gente pode usar qualquer uma das palavras para essa situação. Então seja n uma reta perpendicular a π, e aí observe o seguinte, observe que aqui a gente tem um ângulo, que eu vou chamar de alfa, né, lá na figura, né, e como essa reta ela é perpendicular ao plano π, esse ângulo alfa, ele é complementar do ângulo θ. Né? A soma de alfa com θ aí dá 90 graus, então seja n é perpendicular a π, e note que se alfa é a medida do ângulo entre R e N, então alfa mais θ é igual a π sobre 2 radianos, é igual a 180 graus. Certo? São ângulos... Desculpe, π sobre 2 não. Não, é π sobre 2 mesmo, só que não é 180 graus, é 90 graus. Né? Ângulo reto. Então, o que é que isso me diz? Isso me dá uma maneira de calcular θ pelo seguinte. Eu consigo calcular alfa porque é o ângulo entre duas retas. Né? O ângulo entre a reta R e a reta N. Então, eu consigo calcular o cosseno de alfa usando o produto interno. Né? Mas aí, se eu sei alfa, automaticamente eu consigo encontrar θ também, porque θ é o complementar de alfa. Certo? E acabou-se o nosso problema. Então, então, a gente sabe que cosseno de alfa, vou botar aqui embaixo, o cosseno de alfa é produto interno dos vetores diretores, que é R interno N, em módulo, porque é o ângulo entre duas retas e não entre dois vetores, dividido pela norma de R, vezes a norma de N. Esse é o cosseno do ângulo entre a perpendicular e a reta R, tá? Mas, como alfa mais θ é igual a π sobre 2, é igual a 90 graus, são ângulos complementares, então, então, o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. E é isso que acontece quando ângulos são complementares, né? O cosseno de um é o seno de outro. Tá? Uma maneira de chegar a essa observação, se você quiser lembrar aí, é você lembrar da fórmula do cosseno da soma, né? Porque deixa eu ver o cosseno da soma. É. É isso mesmo. É só você lembrar que o cosseno de π sobre 2
é igual ao cosseno de alfa mais θ, só que o cosseno de alfa mais θ é cosseno de alfa, cosseno de θ. Será que vai sair por aqui? Agora eu não lembro mais. Menos seno de alfa, seno de θ. É por aqui mesmo que sai. Mas eu fiz errado, peraí. Vamos corrigir aqui, para não passar essa vergonha no YouTube. Assim, cosseno de alfa é igual ao cosseno de π sobre 2 menos θ. Menos θ agora. Aí o cosseno de π sobre 2 menos θ é o cosseno de π sobre 2 menos vezes o cosseno de θ mais seno de π sobre 2 vezes o seno de θ. E aí o cosseno de 90 graus é zero, então fica zero. E o seno de π sobre 2 é 1. Então fica 1 vezes o seno de θ, que vai dar só seno de θ. Certo? Então está verificado aí que se dois ângulos são complementares, o cosseno de um é o seno do outro e vice-versa. Mesma conclusão a gente chega se a gente fizer o seno de alfa aqui. Ok? Então pronto, como o seno alfa mais θ é π sobre 2, cosseno de θ, ou cosseno de alfa é igual ao seno de θ, portanto, como a gente já sabe quanto é o cosseno de alfa, a gente consegue aí o seno do ângulo que a gente quer calcular, né? O ângulo que a gente quer calcular é o ângulo entre a reta e o plano. Então, o seno desse ângulo é módulo de R interno N dividido por norma de R vezes norma de N. Então, é assim que a gente calcula bem o ângulo entre uma reta e um plano. Tá? Então, tem essa diferença aí que não é o cosseno que a gente calcula, e tem que ter isso em mente só para não confundir. Mas é uma fórmula bem similar a de duas retas, né? A diferença é que você vai entrar aí com o vetor normal, tá? Então, assim, não importa qual foi a informação sobre o plano que você teve, ou qual foi a informação sobre a reta, tirando as informações que você precisa, aí você joga e você encontra, né? Se você sabe a equação geral, por exemplo, que é o que foi dado aqui da equação do plano, você sabe que o vetor normal vai ter coordenadas A, B e C, e aí você usa esses A, B e C lá embaixo e pronto. Se não, você descobre de outra maneira esse vetor normal aí, tá? Então só tem essa expressão aí. E vamos fazer os exemplos que eu tinha dito, né? Então, primeiro, eu só vou precisar encontrar aqui que eu tinha deixado separado. Vou achar aqui a página. Página 208. Que é o seguinte. Tá. Então, primeiro, diz respeito àquele axioma de Euclides sobre... na verdade, o axioma de Euclides é sobre retas paralelas, né? Mas parece muito que é com relação às retas perpendiculares. Então, o problema é o seguinte. Dado uma reta, deixa eu desenhar essa reta aqui primeiro, só para fazer uma figura para ilustrar uma reta R. Eu vou colocar aqui a equação de R.
e um ponto P. A gente viu na aula passada, mas tem até uma figurinha aqui, deixa eu achar a figurinha. A gente viu na aula passada, né, que dado uma reta R e um ponto P, o ponto P está aqui, a reta R é essa, existe uma infinidade de retas que são ortogonais, né? Mas só uma dessas retas é que é perpendicular, que é justamente a que intersecta a reta R. Então, vamos tentar descobrir quem é essa reta aqui, que é perpendicular, tá? Então, o problema é o seguinte, dada a reta R e um ponto P, encontrar a equação dessa reta aqui, que é, vou chamar de S, que é perpendicular a R passando por P. Certo? Então, perpendicular aqui. Deixa eu colocar aqui as informações. Então, seja R, a, a reta. Na verdade, deixa eu colocar igual que está aqui, senão eu vou acabar inventando. Obtenha as equações paramétricas da reta S, que contém o ponto de coordenadas -1, 3 e 1, e é perpendicular a R de equação simétrica x-1 sobre 2 igual a y-1 sobre 3. Vou botar aqui embaixo. Igual a y menos 1 sobre 3 igual a z. Pronto. Tá? Detalhe muito importante é que esse P é um ponto que está fora de R. Tá? Se esse ponto estiver em R, aí, na verdade, vão existir infinitas retas perpendiculares passando pelo ponto. Aí o detalhe que, na verdade, a gente consegue até verificar aqui, né? Se a gente colocar x, y e z aqui nas equações simétricas, a gente verifica isso, né? Quando bota -1, fica -2 sobre 2, -1. Quando bota y igual a 3, fica 3 -1, 2 sobre 3, aí já deu diferente, é a primeira igualdade. Então, esse ponto não pertence a essa reta. Tá? Se ele pertencesse, o problema não tinha uma única solução, não existia uma única reta que satisfizesse. Ok. E como é que a gente pode resolver esse problema? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer propor alguma coisa? Tem várias maneiras, certo? A ideia central aqui é a gente tentar, de alguma forma, achar esse ponto aqui. Se a gente achar esse ponto, a gente vai ter aqui dois pontos, né, da reta S que a gente está procurando, e aí a gente consegue resolver. E aí, como é que a gente pode encontrar esse ponto S? Alguém tem alguma ideia? Esse ponto Q, na verdade, né? Como é que a gente acha esse ponto Q? Ninguém?
Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Ou dormiu todo mundo já? Então, eu vou dar duas ideias para resolver esse problema, tá? Já que ninguém deu. Então, vamos botar aqui um modo 1, tá? Então, eu vou redesenhar aqui a figura. A gente tem a reta R, ponto P. E aí, qual é a questão? A questão é que eu quero uma reta que seja perpendicular, né? Então, veja só. Se eu encontrar o plano, veja que é rebuscado. Se eu encontrar o plano que passa por P e é perpendicular a R, né? Se eu encontrar esse ponto, esse plano aí em vermelho, que é perpendicular a R, passando por P, a interseção entre essa reta e esse plano vai dar exatamente o ponto Q que eu estou procurando, concorda? Alguém discorda? Né? Então, vamos fazer dessa forma, tá? Primeiro, encontrar π, né, um plano que é perpendicular a R e contém P, né? Esse tipo de problema a gente já sabe resolver, né? Esse tipo de problema a gente viu algumas coisas atrás. Então, para resolver esse problema, a gente faz o quê? Ora, se a reta é perpendicular a π, então é porque o vetor normal do plano π é exatamente o vetor diretor da reta R, né? E quem é o vetor diretor da reta R? Vamos voltar aqui um pouquinho, né? A reta, vou puxar ela lá para baixo. Só para a gente lembrar aqui, né? Como a equação é simétrica, quem é o vetor diretor dessa reta? E está na forma simétrica, né? Se você olhar direitinho em cima, tem x menos, y menos, z menos zero. E nos denominadores tá tudo direitinho, né? Então, quem é o vetor diretor dessa reta? 2, 3, 1, perfeito. Então, esse é o vetor diretor da reta que a gente está procurando. Então, veja só. Deixa eu botar isso num lugar que incomode menos. Como a gente sabe quem é o vetor normal do plano, então, o plano que a gente está procurando, a gente já conhece os coeficientes agora. Né? O plano que a gente está procurando, ele tem a equação 2x mais 3y mais z. Faltando agora só dizer quem é o d para completar a equação. Mas a gente conhece um ponto. Então, como P com coordenadas menos 1, 3 e 1 pertence a π, então, 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 3 mais 1 mais d dá igual a zero. E, portanto, d é igual a menos 2 mais 9 dá 7. 7 mais 1, 8. Passa para a direita. D igual a menos 8. Então, como D é menos 8, a equação do plano que a gente está procurando é 2x mais 3y mais z menos 8 igual a zero. Certo? Então, primeira parte do problema resolvido, que é encontrar a equação desse plano em vermelho. A segunda parte do problema é encontrar a interseção entre π e r, né? É encontrar Q
que é o ponto lá que está na interseção de R com π. Então, vamos encontrar esse ponto Q, que também foi um problema que a gente já viu na aula passada, né? Como é que a gente encontra a interseção de uma reta com um plano. Então, vou arrastar aqui o plano. A reta. E aí, vamos resolver. Só que aí lembra que o modo de resolver isso, né, era colocar as equações paramétricas na equação do plano, né? Então, vamos fazer isso logo. Vamos primeiro trocar aqui para equações paramétricas e aí depois a gente faz a interseção. Né? Se a gente olhar aqui direitinho, nos denominadores a gente tem o vetor diretor. Então, R, que é o vetor diretor, é o vetor 2, 3, 1. E o ponto, que não vou chamar de A, né, que é o ponto que pertence à reta, está em x menos, né? Então, é x menos 1, y menos 1, z menos 0. Esse é o ponto que pertence. Então, as equações paramétricas da reta vão ficar x igual a 1 mais 2t, y igual a 1 mais 3t e z igual a t. Outra maneira de fazer isso, né, de chegar nessa equação, era igualar isso aqui tudinho a t, e aí sai resolvendo cada uma das desigualdades, né? Vai chegar exatamente na mesma equação. Ok. Então agora vamos encontrar a interseção, né? Como é que a gente faz para encontrar a interseção? Coloca x no lugar de x, y no lugar de y, z no lugar de z, e resolve. Né? Quando a gente fizer isso, vai ficar aqui 2 vezes 1 mais 2t, mais 3 vezes 1 mais 3t, mais t menos 8, igual a zero. E aí resolve essa equação em t. E essa equação em t, para a gente resolver, né, vamos ajeitar primeiro, tem 4t, 4 mais 9, 13t, mais t, 14t, igual a, o 8 eu passo para a direita, e aqui sobra ainda 2 mais 3, 5. E aí, quando passar para a direita, fica 8 menos 5. É isso mesmo ou eu estou fazendo errado? Peraí, calma. 2. Isso. 2 mais 3, 5. 5 menos 8, menos 3, passa para o outro lado. T igual a 3. Não é isso? Então, resultado. O T, que vai me dar a interseção entre a reta e o plano, é o T igual a 3 sobre 14. Um número bem feio, mas é a vida. Tá? Então, a gente resolveu o nosso problema de encontrar o Q. É só substituir esse T aqui nas equações paramétricas e a gente encontrou as coordenadas de Q. Então, voltando aqui, então, Q tem coordenadas. Primeiro é 1 mais 2 vezes 3 sobre 14. 1 mais 3 vezes 3 sobre 14. E 3 sobre 14. Só ajeitar aqui agora. 3 sobre 7. 7 sobre 7 mais 3 sobre 7 vai dar 10 sobre 7. 3 vezes 3, 9. 9 mais 14 dá 21 sobre... Não, peraí. Não sei somar ainda. 23 sobre 14 e 3 sobre 14. Agora sim. Eu acho que eu achei o ponto certo. Se eu não fiz nada errado,
Era isso mesmo que eu tinha que encontrar. Certo? Esse é o ponto Q. Mas como a gente já sabe quem é P e quem é Q, automaticamente a gente tem S. Né? Então, de S, a gente tem P, é um elemento de S, da reta que a gente está procurando. Então, isso. Na verdade, deixa eu só ajeitar aqui, né? Porque a gente tem as nossas etapas, né? A primeira era encontrar o plano perpendicular à reta que contém P. Depois, encontrar o ponto que está na interseção entre a reta e o plano. E a etapa final, que é encontrar a equação da reta que passa por P e Q. Então, etapa 3, encontrar as equações da reta por P e Q. Certo? Então, com isso aí a gente fecha o problema. Né? Então, vou só lembrar aqui que P tem coordenadas menos 1, 3, 1, que a gente acabou de encontrar aqui em cima. Né? Então, PQ, que vai ser o vetor diretor da reta S, né? Ele vai ter coordenadas, bem, menos 1 é Q menos P, né? Então vai ficar 10 sobre 7 mais 1 é 23 sobre 14 menos 3. E por fim, 3 sobre 14 menos 1. Então vai ficar 10 sobre 7 mais 1 dá 17 sobre. Opa! Isso, 17 sobre 7. Isso. Estou conferindo aqui com a resposta. 23 sobre 14. 3 vezes 14 dá quanto? Dá 3 vezes 4, 12 sobre 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4, 42. Né? Então, 42, 23 menos 42 dá 42 menos 23, 42 menos 20. 42 menos 20 dá 22. 22 menos 3, menos 19 sobre 14. E por último, 3 sobre 14 menos 1, 3 menos 14 dá 14 menos 3 dá 11, então fica menos 11 sobre 14. Então esse é o vetor diretor da reta que a gente estava procurando e deu a resposta certa aqui, pelo que eu estou vendo. Então, só falta agora escrever as equações paramétricas, porque a gente já tem um ponto e um vetor diretor. Então as equações paramétricas da reta vão ficar x igual a menos 1 mais 17 sobre 7, y igual a 3 menos. Eita, faltou um t aqui, né? Tem um parâmetro que precisa colocar. 19 sobre 14 t. E por último, z igual a 1 menos 11 sobre 14 t. Tá aí as equações paramétricas. Precisava ser essa? Não, não precisava ser essa, porque esse vetor diretor aqui ele ficou muito feio. Mas a gente observa que se a gente multiplicar ele por 14, ele não fica tão feio assim. Então eu podia, por exemplo, ao invés de fazer do jeito que eu fiz, é só um jeito alternativo, né? Eu podia escolher como vetor diretor da reta S o vetor 14 PQ. Isso não é um problema, porque se eu multiplico por um escalar, eu obtenho um vetor paralelo, e todo vetor paralelo a uma reta também é um vetor diretor. Então, é só trocar mesmo, sem problema. Então, se eu fizesse isso, eu ia encontrar o vetor 34 menos 19 menos 11, que ainda é com números meio grandinhos, mas de todo modo já dava uma minimizada. Então eu posso, se eu quiser, para simplificar, eu posso trocar aqui, né? Botar 34 menos 19 e menos 11.
tá certo? É até uma prática boa de se fazer, né? Porque nesse caso aqui, essa era a solução do problema, né? Então, o nosso problema termina aqui e acabou-se. Mas se a gente fosse fazer mais alguma coisa com essa reta, né? Encontrar a interseção dela com outro plano, verificar a posição relativa em outra situação, é mais interessante que a resposta esteja mais simples para que a conta não vire um bolo gigante nas próximas etapas, né? Então, se você pode dar uma simplificada no vetor diretor, cuidado, porque no ponto a gente não pode fazer a mesma simplificação. Se ficasse feio o ponto, tinha que ficar. Mas no vetor diretor, se a gente consegue fazer essa simplificação, é sempre bem-vinda, né? Para não complicar as contas depois, né? Então é bom fazer essas coisas. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Veja que, no fim das contas, acabou saindo uma questão bem grande, né? Mas uma questão que, no fim das contas, usa boa parte das coisas que que a gente viu até agora, né? Encontrar um plano que é perpendicular a uma reta, né? Encontrar a interseção entre uma reta e um plano. Então, quando você divide o seu problema maior em algumas etapas pequenas, né? Você consegue chegar na solução, tá? Então, se você for olhar no livro, né, nos exercícios que o livro propõe lá, você vai ver muitos exercícios desse tipo, onde ele pede para você encontrar alguma coisa com determinada propriedade. E aí o interessante é que você tente fazer assim, tente dividir o seu problema em várias etapas e saia pegando cada uma das partes. Tá? Então eu disse a vocês que esse era o modo 1 de resolver, mas existem várias formas, tá? Cada pessoa faz de um jeito diferente. Então assim, é bem é bem fácil desenvolver outras formas de fazer. Eu vou fazer outra aqui só para dar mais ideias para quem for estudar depois, né? Então é sempre bom ter visto mais ideias. Então, o modo 2 é você fazer o seguinte. A ideia é exatamente a mesma, é encontrar o ponto Q. Mas a gente vai tentar seguir a seguinte abordagem. Então, aqui está a reta R. Aqui está o ponto P. Certo? Então, eu já tenho um ponto da reta que eu estou procurando. Né? Porque a reta que eu estou procurando é essa aqui. Né? Que é perpendicular, passando por P. Né? Então, eu já tenho um ponto dessa reta. Só preciso encontrar um vetor diretor. E aí, qual é a jogada? A jogada é o seguinte. É olhar para os vetores dessa forma aqui. Deixa eu botar em azul. Tá? Que vetores são esses? Esses vetores, eles são vetores que eu construo fazendo P e ligando a um ponto qualquer da reta R. Tá? Como a gente conhece a reta R, se a gente tirar as equações, as equações paramétricas de R, por exemplo, a gente sabe como tem que ser essas coordenadas de X. Tá? Então, só para usar já uma informação que a gente já pegou aqui, se eu pegar aqui as equações paramétricas de R, eita, elas me dizem mais ou menos como são as coordenadas de um ponto que pertence a R. Né? Então, se um ponto X pertence a R, automaticamente as coordenadas de X têm que ser algo do tipo 1 mais 2t, 1 mais 3t e t. Essas têm que ser as coordenadas de um ponto qualquer da reta R. E aí, o que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui essas equações, porque elas já satisfizeram aí a utilidade delas. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o vetor px. Pessoal, espera só um instantinho, por favor. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. 2 segundos. Voltei. Dessa vez foi 2 segundos mesmo.
Tá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o vetor px, que é um vetor que liga P a um ponto arbitrário de R. Esse vetor, ele vai ter coordenadas x menos P. Então, vai ficar 1 menos 2t. Deixa eu lembrar aqui quem é P. P é o ponto menos 1, 3, 1. E aí, o vetor px vai ficar 1 mais 2t mais 1. Então, vai ficar 2 mais 2t. 1 mais 3t menos 1, ou 1 mais 3t menos 3, então fica menos 2 mais 3t. E por fim, vai ficar t menos 1. T menos 1. Pronto, está aqui as coordenadas de px. E aí, qual é a jogada? A jogada é encontrar qual é o ponto x que vai me dar um vetor perpendicular à reta R. Entendeu? Então, eu tenho o vetor diretor da reta R aqui. Está aqui o vetor diretor. Então, para qualquer x que eu pegue, eu vou ter um vetor aqui. Mas só um desses vetores vai ser, de fato, ortogonal à reta R. E a ideia é encontrar quem é esse vetor. Quando eu encontrar esse vetor, automaticamente eu encontrei o vetor diretor da reta. E mais, como esse vetor aqui, ele é feito, como é que se diz? A gente tem como representante dele o vetor P, um ponto da reta sempre, então o vetor que a gente vai encontrar já vai garantir que a reta é perpendicular e não só ortogonal. Tá? Então, esse método vai permitir a gente resolver o nosso problema também. Certo? E aí, pronto, acabou. Então, como é que a gente faz para encontrar quem é esse vetor aí que vai me dar o perpendicular? É só fazer o produto interno de Px com R, que é o vetor diretor da reta R, igualar a zero, e aí encontrar qual é o valor de t que faz isso dar zero. E acabou o nosso problema. Vira um problema parecido com o anterior da interseção, né? Vai virar uma equação de primeiro grau, a gente resolve, encontra o t e acabou-se. Bom, então é isso. Vamos resolver aqui. Né? Px está ali em cima, né? 2 mais t, mais 2t, menos 2 mais 3t, t menos 1, que eu vou fazer o produto com R, e R é o vetor 2, 3, 1, como foi dito aí por alguém no chat, por Vivian. E aí, esse produto tem que dar zero. Aí agora é só fazer conta. Né? Aí vai ficar 4 mais 4t, menos 6 mais 9t, mais t menos 1, igual a zero. E aí encontra o valor de t. E aí a gente vai ficar 4 mais 9, 13 mais 1, 14t. É igual a 4 menos 6 menos 2, menos 2 menos 1 menos 3. Quando passar para a direita, fica 3. Então, t é igual a 3 sobre 14. E aí, segue o problema do jeito que a gente fez, né? Depois que encontrou o t, acabou-se, né? Só jogar esse valor de t aqui em px e a gente descobre quem é o vetor diretor da reta. Tá? Então, acabou-se a bronca. Então, tem essa forma de resolver também, que bem, ela pode parecer menor, né? Ela foi bem menor, nem precisou dividir em tantas etapas assim, ela foi mais direta no modo de fazer, mas ela exige você pensar de um jeito um pouquinho diferente a respeito do problema, né? Você procurar de uma forma diferente aí, né? A outra é mais construtiva, né? Você sabe qual é a reta que você está procurando, você sabe como construir ela, então você vai lá e vai construindo cada uma das etapas, constrói o plano, encontra a interseção do plano com a reta e acabou. Aqui não, aqui é uma coisa um pouquinho diferente.
Tá bom? Então tem essa forma de resolver aí também. Eu digo a vocês assim que tem várias formas de resolver isso. Então, vocês podem aí, esse mesmo exemplo que a gente fez, tentar pensar depois em outra maneira de resolver, tá certo? Que certamente vocês vão conseguir encontrar. E é isso, tá? Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo, exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte. Ainda envolve essa questão de perpendicularismo e ortogonalidade entre as retas, tá? Mas é um problema um pouco diferente, que é o seguinte. Então, quando a gente tem duas retas, deixa eu ver, não era isso, é isso? Eita, não, é outra página, deixa eu voltar aqui. Cadê? Aham. Então eu não lembro mais qual foi o livro que eu vi, mas não tem problema não. Porque a gente resolve isso agora. Que é o seguinte. Quando a gente tem duas retas em que posição? Na posição em que elas são concorrentes, certo? E na posição em que elas são reversas, tá? Nessas duas situações, deixa eu colocar aqui assim, pronto. A gente consegue uma coisa interessante, que é o seguinte: quando as retas são concorrentes ou reversas, sempre existe uma reta única aqui, tá? Que ela tem a seguinte propriedade: ela é perpendicular simultaneamente às duas retas. Tá? Não é que nos outros casos essa reta não existe, ela existe. Quando as retas são paralelas ou distintas ou coincidentes, ainda existe uma reta que satisfaz isso, mas essa reta não é única. Quando duas retas são paralelas, por exemplo, existe uma infinidade de retas que são perpendiculares a elas. Mas quando as retas são concorrentes ou reversas, essa reta ela é única. Né? No caso das retas concorrentes, ela passa pela interseção entre as retas, e no caso de retas reversas, ela passa pelos pontos que estão a menor distância da reta. Ela passa exatamente aqui. Deixa eu marcar aqui. Ponto aqui. Ponto aqui, ela passa nesses pontos que eu vou chamar aqui de M e N, que são os pontos que estão a menor distância entre as duas retas. Certo? Então, tem isso. E a gente vai tentar resolver esse problema agora, né? De como é que a gente encontra essa reta. Claro que esse caso aqui, ele é fácil, né? Porque o ponto que pertence à reta em vermelho é a interseção entre as duas retas, né? O ponto que está lá na interseção. Enquanto que o vetor diretor é o vetor perpendicular aos dois vetores, né? R vetorial S. Então, o caso em que as retas são concorrentes, ela é fácil de resolver. Esse aqui é que é um pouco problemático e é o que a gente vai resolver. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha num problema desse agora. Deixa eu só pegar uma situação boa aqui. Pronto, eu posso pegar aqui R e S. Então, exemplos
encontre a equação botar assim, as equações, né? As equações paramétricas da reta vou chamar de N essa reta, que é perpendicular a R, que é a reta x igual a 1, 2, 3, testando não, que piada horrível, mais lambda vezes 0, 1, 3, e S é a reta, eu acho que é da letra A, x igual a 1, 0, 1, 0, mais lambda vezes 1, 1, 1. Então tá aí as duas retas. Então vamos tentar encontrar aqui quais são as equações paramétricas dessa reta N, que é perpendicular a R e a S, tá? E e aí como é que a gente pode resolver isso? Para as equações paramétricas, a gente precisa sempre de um ponto e um vetor diretor, né? Um vetor diretor até é fácil de encontrar, né? Primeiro, a gente precisa só observar qual é a posição relativa antes de tirar alguma conclusão, né? Então, primeiro, note que R e S não são paralelas. A gente observa isso por causa dos vetores diretores, né? Os vetores diretores não são múltiplos um do outro, então as retas não podem ser paralelas. E a gente precisa só distinguir entre se elas são concorrentes ou reversas, né? Antes de fazer qualquer coisa. Note também que aí como é que a gente faz para saber se elas são concorrentes ou reversas? A gente faz o produto misto entre AB, R e S, né? Onde A é um ponto de R, B é um ponto de S, R e S são os vetores diretores. Então, se a gente colocar aqui na matriz, vai ficar AB é B menos A. Então, vai ficar 0 menos 1, 1 menos 2 menos 1, 0 menos 3. R é 0, 1, 3. S é 1, 1, 1. Se esse produto misto der 0, significa que as retas estão contidas no mesmo plano e, portanto, são concorrentes. Se der diferente de 0, é porque as retas não estão contidas no mesmo plano e, portanto, são reversas. Então, vamos fazer essa conta rápida aqui. Se a gente fizer desenvolvimento de Laplace na primeira coluna, a gente fica com menos 1 vezes 1, menos 3, menos 2, mais, menos 0, mais 1 vezes o determinante desse outro pedaço aqui, que é menos 3
menos 3 mais 3, que é 0. Então, isso aqui deu 2. Que não importa exatamente qual é o valor, o que importa é que é diferente de 0. Portanto, R e S são reversas. Tá? Eu estou fazendo rápido aqui porque essa parte é só a parte de conta. Tá? E são conclusões que a gente já viu na aula passada. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá? Então vamos seguindo. Ok, identificamos que as retas são reversas, então na prática a situação que a gente está lidando é essa aqui. Eu vou copiar essa situação, botar aqui embaixo, para ela servir de guia. Vou copiar as equações das retas também, porque não custa nada. Vou botar aqui R e S. Tá? Pronto. E agora a gente tem um outro problema, que é determinar de fato quem é a reta, né? Agora que a gente sabe qual é a situação que a gente se encontra, a gente pode partir direto para o problema. E aí, como é que a gente pode encontrar essa equação em vermelho? Alguém tem alguma ideia? Por exemplo, quem seria o vetor diretor dessa reta? O nome dela é N, né, que a gente chamou lá em cima. Quem seria o vetor diretor dessa reta? Sim, mas a gente não sabe quem é M e nem quem é N. Então, deixa eu apagar MN aqui. Se a gente soubesse quem é M e quem é N, nosso problema tinha acabado, né? Então, quem é que a gente pode colocar aí de vetor diretor para essa reta? Só com as informações que a gente tem aí em cima. Como assim a normal de uma das retas? Lembra que a gente está no espaço, certo? A gente está no espaço. Se a gente tem uma reta aqui, não existe uma única perpendicular a essa reta, não. Isso só acontece no plano. No espaço, existe uma infinidade de perpendiculares a uma reta. No espaço, a coisa é um pouco mais complicada. Tá? Então, não tem a normal a uma reta. Mas quem é que a gente pode colocar aí para ser vetor diretor dessa reta em vermelho? Tá? Lembrando que a reta em vermelho é uma reta que é perpendicular a R e a S. Né? Então, se eu souber o vetor diretor dessa reta, esse vetor tem que ser, naturalmente, um vetor ortogonal a R e ortogonal a S também. Quem é um vetor que é ortogonal a R e a S ao mesmo tempo? Que vetor normal? Normal a quem? A gente tem a reta R e tem a reta S. Essas duas retas não são perpendiculares. Como é que a gente encontra um vetor que é ortogonal a essas duas retas? A distância entre os planos vai dar um número, né? Porque a distância é um número. Então, um número não vai servir de vetor diretor. E a gente não sabe calcular a distância entre as retas ainda, né? Tá, eu vou dizer. Então, veja. Se N é uma reta que é perpendicular a R e a S,
Então, naturalmente, o vetor diretor da reta n, ele vai ter que ser ortogonal a R e a S. Portanto, o vetor diretor de n tem que ser um vetor que é ortogonal ao vetor diretor de R e ortogonal também ao vetor diretor de S. Então, como é que eu encontro um vetor que é ortogonal a R e a S ao mesmo tempo? Vou mandar você começo da unidade, viu? Pelo amor de Deus. É só pegar R, vetorial, S, exatamente. Né? Esse vetor aí, ele é perpendicular tanto a R quanto a S, e, portanto, ele vai servir bem de vetor diretor para a reta N. Certo? Simples assim. Então, vamos só escrever aqui que em R vetorial S. Então, se a gente usar aquela técnica lá que a gente viu, né? Tem 0, 1, 3, 1, 1, 1. São os vetores diretores de R e de S ao mesmo tempo. E aí a gente coloca aqui 0, 1, 1, 1. E aí vai fazendo aquela conta. Aqui vai dar 1, menos 3, menos 2. Aqui vai dar 3, menos 0, 3. E por último, vai dar 0, menos 1. E tá aí o vetor diretor da reta N que a gente está procurando. Beleza? E agora vem a questão. Como encontrar um ponto de N? Como é que a gente pode encontrar um ponto que pertence a essa reta normal aí? Tá? E é nessa parte aí que a gente que é possível encontrar aí 500 milhão de formas de resolver esse problema. Tá? Não tem uma maneira única de resolver isso. Tá? E aí eu vou propor uma só, tá? E vou deixar em aberto para vocês pensarem em outras formas de resolver. Uma maneira de encontrar um ponto que pertence à reta n é você fazer o seguinte: é você pegar uma reta. Então eu vou dividir aqui em, vamos botar assim, solução 1 para esse problema. Existem várias. Todos vocês são capazes de criar a solução de vocês. Mas uma maneira de resolver é fazendo o seguinte: primeiro, etapa 1, encontrar a equação do plano que contém R, né? Contém a reta R e é paralela a N. Aí você diz: ah, mas professor, a gente não sabe quem é N. Como é que a gente vai escolher um plano que é paralelo a N? Não, mas a gente sabe quem é o vetor diretor de N, né? E para ser paralela a N, basta testar o vetor diretor. Não importa um ponto. O vetor diretor é que vai ser a informação importante aí da questão. Tá? Em outras palavras, olhando aqui em cima na figura, o que a gente está procurando é a equação desse plano aqui, ó, que contém R e é paralelo
a N. Vocês estão conseguindo observar direitinho? Se a gente encontrar a equação desse plano, como é que a gente vai encontrar um ponto da reta N? E aí? Como? Pela equação paramétrica, como? Eu estou querendo chegar no final. Se eu encontrar a equação desse plano π, o que é que eu vou precisar fazer agora para encontrar um ponto da reta vermelha? P. A gente tem um plano π, certo? Quem é π? Π é um plano que contém R e é paralela à reta N que a gente está procurando. Aí a gente já sabe o vetor diretor dessa reta N. Então, se eu encontrar, então é esse plano em vermelho que eu desenhei na figura. Então, se eu encontrar a equação desse plano em vermelho, como é que eu posso fazer para encontrar um ponto da reta vermelha no fim das contas? Que é isso que eu estou procurando, né? É isso que falta para a gente resolver o problema, é encontrar um ponto da reta vermelha. Então, se eu encontrar a equação desse plano, interseção de quem com quem? Tá aqui, né? A interseção não. O plano contém a reta R. Né? Eu tenho que encontrar a interseção do plano com a reta S. E aí acabou. Fechou o problema. Certo? Então, esse é o roteiro que a gente bolou aqui. Eu vou encontrar esse plano π, depois encontrar a interseção dele com S. E aí o ponto que está na interseção vai ser como é que se diz? Vai ser um ponto da reta que a gente está procurando. Né? Veja que a gente está fazendo, né, uma mistura bem boa assim, né, entre a geometria e a álgebra, porque no fim das contas o que a gente está fazendo é isso, né? Vamos dizer assim, transferindo os conceitos, né? O conceito geométrico para uma equação, e aí encontrar uma interseção é resolver um sistema, e aí a gente vai fazendo esses paralelos e no fim das contas a gente resolve o problema das duas maneiras, né? Então, geometria analítica é exatamente isso, é você ter o seu problema geométrico e você conseguir traduzir esse problema geométrico para o ambiente da álgebra, vamos dizer assim, né? Resolver através de algumas contas lá, resolver alguns sistemas, fazer alguns interseção, algumas coisas assim, e chegar à solução do problema que você quer. Né? Então a gente aqui vai precisar fazer o quê? Encontrar a equação do plano. Aí quem é a equação do plano? Vamos ver agora. Então vamos lá. O plano, ele contém R e é paralelo a N. Então vamos destrinchar só essa etapa aqui primeiro, porque a gente tem uma reta R e uma reta, um vetor, na verdade, né? Um vetor N, que é um vetor que é perpendicular a R. Né? Então, como é que eu encontro a equação desse plano? Ora, é simples, porque eu conheço um ponto de R, então esse ponto de R, que eu vou chamar de A, é o ponto 1, 2, 3, ele vai pertencer ao plano que eu estou procurando, e eu tenho dois vetores desse plano. Um deles é o R, vetor diretor da reta, e o outro
é o n que a gente já encontrou. Então, primeira coisa que a gente tem que observar é que encontrar a equação do plano π, dá um nome a esse plano, note que π contém A, 1, 2, 3, e é paralelo a. Aí quem são os vetores diretores? N, que tem coordenadas menos 2, 3, menos 1, e o vetor diretor de R, que é aqui, né? 0, 1, 3. Zero, 1, 3. E aí esse problema a gente já resolveu antes, né? Encontrar a equação de um plano onde a gente sabe um ponto e dois vetores diretores. É um problema que a gente já viu como é que faz, e é só fazer assim, né? Só escrever determinante de x menos 1, y menos 2, z menos 3, né? Aqui no caso 1, 2 e 3 são as coordenadas de A. E aí na primeira linha o primeiro vetor diretor, menos 1, 0, 1 e 3. E esse determinante ele tem que dar 0. E aí, quando você fizer as contas, você vai estar com a equação geral do plano. Então vamos fazer as contas do determinante e depois a gente coloca lá. Então aqui vai ficar x menos 1 vezes o determinante de 9 mais 1, 10. Então vezes 10. Menos y menos 2 vezes menos 6 mais 0. Então vezes menos 6. E por último, mais z menos 3. Deixa eu ganhar um espacinho aqui. Pronto. Z menos 3, que multiplica menos 2 mais 0, menos 2. Então, isso aqui vai ficar 10x mais 6y mais menos 2z. E de termo livre, a gente tem menos 10, menos 12, menos 22, menos 22 mais 6 dá menos 16. Correto? Ou fiz alguma coisa errada? Revisar aqui. Menos 10, menos 10, menos 12, menos 22, menos 22 mais 6 dá menos 16. Perfeito, é isso mesmo. Tudo isso igual a zero. E aí eu posso dar uma simplificada nessa equação dividindo tudo por 2. Nenhum problema. Posso fazer isso, aí fica 5x mais 3y menos z menos 8 igual a zero. Então tá aqui a primeira etapa do nosso problema resolvido. Ok? E aí vamos para a segunda etapa, que é fazer o quê? Encontramos o plano π, agora encontrar a interseção de π com S. E aí a gente tem um ponto da reta que a gente está procurando. Então, a segunda etapa é encontrar vamos chamar de M, o ponto na interseção entre S e π. Tá? Então vamos fazer aqui essa interseção e ver como é que fica. Deixa eu pegar as informações que eu preciso. S está aqui. E π. Eita. E π está aqui. E π está aqui. A gente precisa encontrar a interseção entre essa reta e esse plano. Também é outro problema que a gente já resolveu
na aula passada, inclusive. Então, vamos fazer de novo. Que é o quê? Tá. Então, tem que escrever as equações paramétricas de S, que é x igual a lambda, y igual a 1, mais lambda, z igual a lambda. E aí, substituir x, y e z na equação do plano. Então, vai ficar 5 vezes lambda, mais 3 vezes 1, mais lambda, menos z, que é lambda, menos 8, igual a 0. Aí fica 5 mais 3, 8. 8 menos 1, 7 lambda. E 3 menos 8 dá menos 5. Quando passa para o lado direito, fica 5. Então, lambda é 5 sobre 7. Como lambda é 5 sobre 7, é só botar o lambda aqui e a gente encontrou m. Então, m vai ser 0, 1, 0, mais 5 sobre 7, vezes 1, 1, 1. Então, vai ficar 5 sobre 7. 1 mais 5 sobre 7 vai dar 12 sobre 7 e 5 sobre 7. Só que aí agora, né, lembra que como esse aqui é o ponto que pertence à reta, a gente não vai poder simplificar, vai ter que ficar assim mesmo. Mas aí, acabou. Tudo que resta agora é escrever as equações de n. A gente já tem um ponto, tá aqui o ponto. A gente já tem um vetor diretor, que a gente encontrou aqui logo no começo. Só escrever. As equações de n são x igual a 5 sobre 7 menos 2t, eu acho que é isso, é menos 2, 1 e 3, né? Menos 2, 3, menos 1. Aí y igual a 12 sobre 7 mais 3t. E z igual a 5 sobre 7 menos t. E aí, resolveu o nosso problema. Tá? Essa é a única forma de resolver? Como eu disse, não. Tem várias formas de resolver. Tá? Dá para usar, por exemplo, um artifício parecido com o que eu fiz no exercício anterior, né? Para fazer a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, né, pegar um ponto arbitrário de R, um ponto arbitrário de S, e aí tentar encontrar qual é o ponto que vai me dar um vetor que é perpendicular aos dois vetores de diretores lá, né? E aí, se eu fizer isso, também eu vou conseguir encontrar a equação que eu estou querendo. Então, assim, tem várias maneiras de resolver esse problema, tá? Eu indicaria até que vocês tentassem fazer de algumas formas diferentes, porque é interessante, tá? E aí, é isso, tá bom? Na próxima aula a gente volta para um pouco de fazer exemplo, né? Hoje a gente fez um bocado de exemplo, deu para praticar muita coisa diferente, né? Equações de plano, equações de reta, né? Em problemas onde, na verdade, a gente tinha uma finalidade maior no final, mas aí foi legal, porque deu para a gente praticar algumas dessas coisas, tá? Eu sugiro que vocês depois tentem refazer esses exercícios, esses mesmo. Eu acho que no livro tem alguns exercícios parecidos, eu vou separar lá. Preciso arrumar um tempo para separar esses exercícios lá para vocês fazerem. Mas lá no livro eu acho que tem alguns exercícios desses, então eu sugiro que vocês verifiquem lá direitinho, façam. Tentem refazer esses para praticar essa coisa, né?
E é isso. Na próxima aula a gente volta a falar de plano com plano, né, que a gente não falou. E aí eu espero que a gente fale também de que a gente consiga ver tudo de distância, tá? Que é uma parte mais tranquila aí dessa parte de equações da reta e do plano e que vai fechar essa interação entre equações da reta, equações do plano, ponto e tudo mais, tá bom? Então na próxima aula a gente continua. Boa noite aí para vocês e até sexta-feira de tarde.